professor Itamar Soares Oliveira, licenciando do curso de graduação em História em modalidade EAD pela Universidade do Estado da Bahia. Esse trabalho tem por título o ensino de História e aprendizagem significativa, o uso da webquest como material potencialmente significativo. Está sob a orientação do professor Dr. Alfredo Mata. Esse trabalho está organizado em 5 partes. Primeiro a introdução, depois o capítulo 1, intitulado Ensino de História e a Aprendizagem Significativa. O capítulo 2, a ferramenta webquest como material potencialmente significativo. Em seguida apresentamos o desenvolvimento e as considerações finais. O objeto de pesquisa desse trabalho emerge diante da realização do estágio 3 dessa licenciatura. Durante o trabalho realizado no estágio, percebemos que os estudantes continham uma passividade muito grande em relação aos conteúdos trabalhados. Justificamos que o ensino de história mediado pela aprendizagem significativa, ao se fazer o uso da ferramenta da tecnologia de informação e comunicação, como por exemplo a webquest, ela pode estimular os professores e os estudantes da área à participação. O problema de pesquisa é que detectamos um grau elevado de passividade dos estudantes em frente às aulas ministradas no estágio. E aí nos perguntamos se essa questão era apenas comportamental ou tinha relação direta com dificuldades em compreender os temas históricos trabalhados. E o nosso objetivo de pesquisa, o objetivo geral, é considerar o uso da ferramenta webquest, considerando também esse recurso como material potencialmente significativo, se ela pode facilitar e estimular a participação dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem de história. Os objetivos específicos são organizar a proposta metodológica por meio da webquest como material potencialmente significativo, verificar os impactos da utilização da solução de problemas no ensino de história. A metodologia de trabalho é uma pesquisa qualitativa de intervenção. No capítulo 1, ao abordarmos o ensino de história como aprendizagem significativa, nos diz que o contexto atual do ensino de história no Brasil expõe um panorama de necessidades e desafios. E abordar os conteúdos dessa área sobre diversas ponderações historiográficas é salutar e necessário, pois considera o objeto histórico não como um fato linear, valorizando nomes e datas, mas isso por si só não constitui a garantia de que o conhecimento dessa área se construa de modo eficaz e significativo para os estudantes. Nos apoiamos também nas bases legais para o ensino de história, como por exemplo os PCN, as diretrizes curriculares nacionais e os PCNEM, que são os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio. Nele, entre outros objetivos, existe um que diz que o ensino de história pode contribuir para o desenvolvimento dos alunos como sujeitos conscientes, capazes de entender a história como conhecimento, como experiência e como prática da cidadania. Os PCNEM, entre outras organizações, eles consideram o ensino de história dentro do eixo Ciências Humanas e suas tecnologias. E esse eixo ressalta a importância da preparação para estudantes para a vida, para o exercício da cidadania, para sua inserção qualificada no mundo do trabalho, como uma capacitação para o aprendizado permanente e autônomo, que não se restringe somente a trabalhar, a prepará-lo para uma etapa escolar ou para exercício profissional. Nesse contexto também existem duras críticas em relação ao uso exacerbado do livro didático, e aí autores como Silveira salienta que a diversificação metodológica colabora para o rompimento do conteudismo curricular e enfoca a questão da interdisciplinaridade como um componente importante nesse contexto. Dando continuidade ao primeiro capítulo, abrimos um tópico relacionando a metodologia da solução de problemas e a aprendizagem significativa. E com base nesse pensamento, apontamos que uma visão construtivista ela discorre acerca da proposição de situações didáticas significativas para os estudantes. Essas situações que possam desenvolver o interesse, a motivação, permitir a conexão entre os conhecimentos que eles já possuem e o conhecimento sistematizado historicamente. Moreira, que é um grande autor da área da aprendizagem significativa,
Ele diz que essa aprendizagem pode se concretizar quando os novos conceitos interagem com os conhecimentos relevantes na estrutura cognitiva dos estudantes, sendo assimilados, contribuindo para a diferenciação, elaboração e estabilidade desses conhecimentos, considerando os aspectos cognitivos como a aquisição de procedimentos e habilidades. Essa proposta tende à superação das metodologias tradicionais. Então, trazemos as discussões da aprendizagem significativa para esse contexto para favorecer um conhecimento, a construção do conhecimento para o educando, de modo que ele não fique centrado somente no livro didático, de uma forma tradicionalista, ou aprender conceitos sem refletir adequadamente sobre eles, ou aprender de uma forma que não tenha um significado pessoal. E o ensino com base na resolução de problemas tem sido apontado como uma alternativa ao modelo tradicional de instrução. Esse modelo se baseia na exposição do professor como consequência à passividade dos alunos, não em terem, em geral, atividades que oportunizem reflexão e questionamento. E aí a gente também adentra em outra questão, que é o uso exacerbado de exercício e não de problemas. O uso exacerbado de exercícios faz com que os estudantes se habituem somente a desenvolver essas atividades mecanicamente, sem uma devida reflexão sobre as mesmas. E aí o professor deve buscar mecanismos de aprendizagem significativa que proporcionem, nas palavras de Ausubel, 2013, a interação entre novos significados potenciais e ideias que são relevantes para os estudantes e que estão presentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Bom, Castilho ainda afirma que os problemas devem ser mediados pela fonte de informações disponíveis, tanto no texto da base da questão apresentada para o estudante, como nas possibilidades de recurso de pesquisa para que esses educandos possam realizar as tarefas de modo mais autoral, já que esses problemas não dependem da comprovação experimental para a sua resolução. Aplicados ao ensino de história, ele não tem uma resolução fechada como um dado numérico, e isso pede que os alunos argumentem, conversem entre si e troquem informações para que possam chegar a um consenso e uma análise da situação proposta. Já no capítulo 3, a gente dialoga um pouco com os autores da área das TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, como por exemplo Miranda, Ferreira, entre outros, considerando também o uso da WebQuest como um material potencialmente significativo. Um material potencialmente significativo, de acordo com as palavras de Moreira, é todo recurso que a gente pode utilizar para favorecer a compreensão dos estudantes com o conteúdo trabalhado. De acordo com Miranda, as TIC permitem aprender e ensinar de novos modos, fazer coisas semelhantes de forma diferente, ou ainda desenvolver atividades inteiramente distintas das que são realizadas no contexto escolar. Para Ferreira, o avanço tecnológico verificado na sociedade tem criado novas necessidades de exigências no ensino em geral, e em particular para o ensino de história. O uso da ferramenta das TIC no universo escolar volta para a possibilidade de pesquisa e execução das tarefas no contexto educacional, cujo uso está atrelado ao acesso à internet. Então, Barros afirma que a WebQuest se cristaliza como uma metodologia focada em trabalho de pesquisa. Já para Carvalho, uma WebQuest deve ser desafiante, motivando o estudante a aprender ao longo dos componentes que a integram: a introdução, tarefa, processo, avaliação e conclusão. Martins afirma que essa ferramenta possibilita a integração entre a tecnologia e o conhecimento, numa perspectiva construtivista da aprendizagem, em que o aluno é agente do seu processo de aprendizagem. Alguns trabalhos, numa pequena revisão, percebemos o uso da WebQuest no ensino de história, como por exemplo os trabalhos de Martins, 2007, Cerqueira et al., 2010, Oliveira e Silva, 2011. Para Cruz e Carvalho, a WebQuest promove o desenvolvimento de reflexão sobre a informação disponibilizada, bem como o tratamento e a utilização dessas informações, e permitem, por conseguinte, a aprendizagem significativa. O capítulo seguinte traz o desenvolvimento da atividade. É preciso reafirmar que se trata de uma pesquisa qualitativa de intervenção.
cujo processo foi realizado de abril a junho de 2014 em um anexo de uma escola estadual na cidade de Jaguaquara, estado da Bahia. A proposta pedagógica foi organizada mediante a aplicação de uma webquest com problemas para os estudantes e foi desenvolvida em uma sequência de 9 horas-aula, cujas aulas referem-se ao estágio 3 do curso de licenciatura. E os participantes foi uma turma do terceiro ano do ensino médio, e logo após a realização das aulas regulares do estágio, compreendendo os conteúdos relacionados à Primeira Guerra Mundial, ao percebermos a inércia dos estudantes durante o trabalho com esses conteúdos, organizamos um trabalho de intervenção e realizamos uma dinâmica em grupo, permitindo que os estudantes pudessem se apresentar e pudessem estabelecer uma relação de conhecimento. Na segunda aula, trabalhamos o contexto da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Na terceira aula, o desenvolvimento e consequências da Primeira Guerra Mundial. E na quarta aula, realizamos uma atividade avaliativa. No contexto dessas aulas iniciais, percebemos que, no geral, elas foram produtivas. Porém, os estudantes ainda participaram muito timidamente. E aí a gente, em contato com a coordenação da escola e com o professor regente, investigamos se isso se deu por conta da realização do estágio ou era uma prática corriqueira nas atividades desenvolvidas. E fomos informados que os estudantes já tinham essa característica de passividade, de não participação nas aulas desenvolvidas. E aí também notamos um certo desinteresse nos estudantes em relação aos conteúdos trabalhados. Logo após avaliarmos essas aulas iniciais e detectarmos esse problema, retornamos aos conteúdos da Primeira Guerra Mundial, agora já no processo de intervenção. E então fizemos uma revisão sobre os antecedentes, o início dessa grande guerra, as políticas de aliança, o desenvolvimento e o fim do conflito. E aí realizamos as seguintes atividades, que já fizeram parte do processo de intervenção. Exibimos um vídeo resumo acerca dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. Orientamos os estudantes para eles compreendessem como funciona uma webquest. Então acessamos e realizamos a webquest e logo em seguida socializamos a atividade. Logo após solicitamos aos estudantes que eles pudessem se manifestar acerca da atividade realizada. Então eles afirmaram que dessa maneira foi melhor para estudar os conteúdos. E em relação ao conteúdo explicitamente, os estudantes afirmaram que foi mais fácil aprender sobre o tema porque eles puderam interagir uns com os outros e também puderam acessar os recursos que a internet dispõe. E aí eles, segundo suas palavras, eles puderam imaginar o que poderia ter acontecido no local, porque com o acesso à internet eles puderam ver imagens, mapas e entender o contexto do fato histórico. Bom, Matoso, 1999, afirma que a história deve preparar o indivíduo para o uso consciente e crítico da informação. E esse estudo deve ser muito mais do que a comemoração do passado ou de fatos históricos. A ideia de que o conhecimento histórico é um dado fechado, pronto e acabado não pode ser concebida nos dias atuais, pois o professor não pode ser o simples transmissor desses conhecimentos e dessas informações. Apresentamos então as considerações finais desse trabalho realizado. Averiguamos que tanto as limitações quanto os avanços desse trabalho, eles foram importantes para a reflexão docente acerca de um ensino de história que possa considerar os conhecimentos que os estudantes já possuem e permitam que eles possam se sentir autores do seu próprio conhecimento. Nesse contexto, o professor necessita permitir que os estudantes possam desenvolver-se por meio de conflitos cognitivos, de modo que eles alcancem um papel ativo diante das atividades desenvolvidas no ambiente escolar. Percebemos que o uso da webquest tem se mostrado como um meio potencial para permitir o fluir de conhecimento e a espontaneidade dos estudantes. A webquest colabora para a construção de conhecimento dinâmico, eficaz, dotado de sentido para os estudantes e para o campo conceitual do ensino de história. Essa atividade contribuiu para minimizar o grau de passividade dos estudantes em frente às aulas ministradas e podemos constatar que a atividade acontece de modo mais criativo e dinâmico, além de estimular a percepção
e a expressão dos estudantes relacionada aos conteúdos trabalhados. Entretanto, apontamos que essa foi apenas uma pequena ação diante das imensas possibilidades que podemos recorrer como docentes, como professores da área, para promover um ensino eficaz e dotado de sentidos. Esse foi o meu trabalho realizado e, para concluir, preciso realizar alguns agradecimentos, como, por exemplo, à Universidade do Estado da Bahia, por essa experiência, aos professores do curso, ao orientador, professor Dr. Alfredo Mata, ao tutor à distância, Gilmar Guzmão, ao tutor presencial, Tiago Sarmento, e a todos os meus colegas do curso. Muito obrigado.